eu saí de São Paulo? Quando você ouviu os motivos pelos quais eu saí de São Paulo, talvez você se identifique e pense, acho que eu também preciso sair de São Paulo. Mas antes de começar, vocês vão ter muitos vídeos que eu vou estar nesse mesmo lugar e vocês vão reparar por conta disso aqui na parede, porque é a mesa que eu trabalho. Estou aqui montando mais um chaveiro, mais uma peça, agora uma cruz de madeira, um pedido que uma cliente fez específico para católico. E eu estou aqui montando, então aproveitando para trocar essa ideia com você. Eu morava na Zona Leste, na região da Vila Matilde. A empresa que eu trabalho é na Zona Norte, na região da Brasleme. E eu atendo os clientes no centro de São Paulo, ali na 25 de março e região. Então a logística é muito ruim. Para quem conhece São Paulo sabe que você perde horas no trânsito. Então tinha dias de eu passar até 4, 5 horas no trânsito, para me locomover até a empresa, da empresa até o cliente, do cliente de voltar para casa. Então imagina você perder 5 horas do seu dia no trânsito. Um dia bom eu faria em 3 horas e meia de trânsito. Então, se você somar no final de semana, o tanto de horas que eu perdia no trânsito, eram horas que eu poderia estar trabalhando, poderia estar rendendo, ou descansando, ou curtindo a família, e eu estava presa no trânsito. Isso era um motivo que me irritava muito, me deixava muito estressada. Porque, cara, pensa você, soma. Eu não sei como é que é a sua rotina, mas tenta somar na sua rotina se você vive numa cidade grande. Faz essa soma e vê quanto tempo você perde no trânsito. O que eu costumava fazer era otimizar esse tempo. Então, assim, enquanto eu estava dirigindo, eu costumava ouvir podcasts, eu sempre gostei muito de estudar, então eu estava sempre estudando alguma coisa nova para tentar otimizar um pouco do tempo, né? Aproveitar esse tempo para aprender algo, para melhorar algo que eu já sabia, mas ainda assim era uma perda de tempo, né? Mas às vezes eu estava tão cansada, tão estressada que nem ligar o rádio eu não queria ouvir nada, eu ficava no absoluto silêncio dentro do carro. Então esse foi um motivo muito pesado de eu perder tantas horas no trânsito, em vez de estar aproveitando com a família. E assim, eu chegava em casa, por perder tantas horas no trânsito, eu tinha que trabalhar até muito mais tarde, às vezes eu ia até 2, 3 horas da manhã trabalhando, porque eu tinha que terminar os afazeres do dia para não acumular com o dia seguinte. Então, é um ciclo que parece que nunca encerra. E o segundo motivo pelo qual eu saí foi falta de segurança. Aqui eu me sinto segura, e não só um sentimento, a gente realmente tem essa segurança. Eu estava até brincando esses dias com um amigo, a gente estava passando a noite na cidade, em determinado local, e eles vendem esses móveis de ratã, de corda náutica, que são móveis muito caros, né, de varanda, área de piscina. E eles fecham a loja e deixam tudo na calçada, cara. E no outro dia retornam para trabalhar. E eu brinquei com ele, falei, quando que em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Belo Horizonte, cidades grandes, né? Você tem essa segurança de deixar toda a sua mercadoria na calçada e saber que no outro dia você vai chegar e ela vai estar lá. Então, assim, realmente, de fato, existe uma segurança aqui. Então, a segurança também foi algo que nos incomodou. As crianças não tinham espaço para brincar em casa, embora a gente tivesse quintal. Eu não deixava eles à vontade no quintal, porque você tem medo de quem vai passar na rua, o que é capaz de fazer. Então, essa insegurança era muito pesada para nós. Então, essa insegurança, a gente parou, pensou, falou, poxa, as crianças estão crescendo sem essa liberdade. Aí foi o terceiro motivo que pesou. Nós estamos trancando os nossos filhos dentro de casa. Eles têm acesso só à tecnologia, embora eles fossem para academia, teve época de escola de música e outras atividades extras, mas não tinha a infância, de poder correr, brincar, andar de bicicleta, ter essa liberdade toda. E a casa estava aqui fechada. Para você ter uma ideia, nós vínhamos para cá umas 3 a 4 vezes no ano, embora a casa seja apenas 45 quilômetros de São Paulo. Para você ver como que a rotina de São Paulo, ela suga a gente não conseguir tirar um tempo para descansar. E quando a gente tinha esse tempo, a gente queria viajar para um hotel, viajar para outro lugar, porque a gente não queria chegar aqui e ter trabalho de ficar olhando coisa de casa, de ficar fazendo limpeza, embora a gente tenha aqui, sim, uma rede de apoio que faz a manutenção da casa para a gente, mas casa sempre tem o que fazer. Eu ando de jet ski freestyle, eu amo esporte, praticamente todos, eu gosto muito de esporte. Então, assim, o tempo livre a gente estava viajando, andando de jet, aproveitando um pouco mais o tempo com as crianças, sem ter obrigação da casa e tudo mais. E aí as crianças começaram essa cobrança. Ah, a gente não pode fazer nada, e aqui eles têm moto, quadriciclo, enfim, bicicleta, tem parquinho. Então, eu acabei pesando tudo na balança e optando por atender a necessidade deles, porque a infância passa tão rápido, a mais velha já está do meu tamanho. Então, pensando em tudo isso, eu falei, poxa, eu estou tirando deles o privilégio de poder vivenciar uma infância verdadeira
e matando o tempo e a infância deles aqui em São Paulo. Isso foi uma coisa que mexeu com o nosso emocional, então a gente preferiu se sacrificar em relação a algumas coisas, porque existe sacrifício, acredite, não é só benefício estar aqui. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um assunto que mexe com as pessoas, mexeu comigo, por isso que me fez sair da situação que eu estava e mudar. E se você tem uma dica, se você quer assistir um vídeo diferente, se você quer que eu mostre o espaço, manda nos comentários, chama lá no Instagram também. Nós vamos conversar, trocar essa ideia. Vou dar dica para você também de como fazer renda e tudo mais. Compartilha com um amigo que também tem vontade de sair de uma grande cidade e ter essa vida mais tranquila no interior, porque realmente é muito bom, vale muito a pena. E até o próximo vídeo.